No vídeo anterior, Mozão e eu estávamos passando pela rua e encontramos um armário com gavetas desmontado. Nós pegamos as duas gavetas, né, e algumas partes desse armário e levamos para casa, pois eu queria reformar o nosso cantinho do café. Transformei essas duas gavetas em um armário para o nosso cantinho do café e eu fiquei super feliz com o resultado. Porém, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês não só a continuação da reforma desse cantinho do café, como algumas alterações que eu fiz nesse armário com gavetas. Bora lá ver como é que ficou essa transformação. Como eu comentei no vídeo anterior, a cor desse móvel me incomodava, apesar de eu adorar ele, eu não queria mais um móvel tão escuro, então eu já sabia que eu queria pintá-lo, né? Peguei e primeira coisa que eu fiz, né, limpei todo o armário por dentro e por fora para deixar bem limpinho e não ter nenhum resquício de sujeira na hora de pintar. Para facilitar a preparação e a pintura do móvel, eu optei por tirar as portas, as gavetas e as prateleiras dele. Duas prateleiras eram fixas, porém as outras duas eram móveis, então eu tirei elas. As dobradiças das portas me deram um trabalhinho, mas também consegui tirar. E tirei também os rodízios das gavetas, tudo para facilitar mesmo. Comecei preparando o móvel para pintura, passando batida de pedra, né? Eu passei uma demão em todo o móvel e acabei passando essa batida de pedra na parte interna do móvel também, porque mesmo com as gavetas e as portas fechadas, algumas partes desse móvel, as partes internas, né, apareciam olhando do lado de fora. Então, pelo sim, pelo não, eu optei por passar batida de pedra em todo o móvel dentro e fora. Passei a batida de pedra também nas portas e gavetas, lembrando que nas portas eu tive que passar dos dois lados. E para fazer conjunto com o armário feito com as gavetas do vídeo anterior, eu escolhi pintar o móvel de branco também. Eu queria que ficasse um conjunto bem delicado, então eu optei por pintar de branco dentro e fora do móvel, menos no tampo dele. Confesso que assistindo o vídeo parece que eu pintei esse móvel muito fácil, mas não foi. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas pintando ele por dentro e por fora. Primeiro porque o tempo de secagem entre as demãos precisava ser respeitado e as gavetas e as portas eu precisava pintar por dentro e por fora. Então eu tinha que ficar intercalando a secagem dos lados para poder pintar direitinho e isso consumiu muito tempo. E várias vezes eu pintei esse móvel desanimada, achei que eu estava estragando ele, mas graças a Deus vocês vão ver no resultado do vídeo que valeu muito a pena todo esse trabalho que eu tive, apesar de ter demorado tanto. E foi por um bom tempo assim, intercalando entre porta, gaveta, prateleira e móvel. Mas o segredo aí é ter paciência, ir curtindo o processo, ir passando uma demão de tinta, deixando secar, fazer outra coisa, depois volta. E tem que ser assim mesmo, né? A gente não pode acelerar o processo, que tudo que é feito com pressa, o acabamento não vai ficar tão legal. E eu queria muito que o acabamento desse móvel ficasse legal. As gavetas com certeza foram a parte mais chata de pintar. Eu fui intercalando rolinho e pincel por conta dos cantinhos, mas o resultado final ficou bem legal, o acabamento ficou ótimo. Intercalando com o móvel, lembram que eu falei que eu ia fazer algumas alterações na prateleira feita com gavetas? O Mozão sugeriu de colocar uma prateleira no meio de uma das gavetas. Então eu medi a parte interna dela, peguei uma das laterais daquele armário que veio junto com essas gavetas que estavam na rua, né? E marquei ali a medida interna da prateleira para cortar. E confesso para vocês que essa foi uma aventura, porque foi a primeira vez que eu usei uma serra tico-tico.
E cortei essa prateleira morrendo de medo de cortar torta, e eu cortei. Consegui acertar, mas deu um trabalhinho. É a primeira vez que eu utilizei essa serra tico-tico, mas foi bem legal. Fiquei muito feliz de poder trabalhar com uma ferramenta que eu nunca tinha utilizado, e graças ao mozão que insistiu tanto, né? Com certeza essa serra tico-tico vai render muito mais que só essa prateleira desse vídeo. E para ficar com o acabamento legal, eu peguei massa para madeira, tampei toda essa lateral que tava parecendo aglomerado, né, que tava feio, para poder lixar depois e ficar tudo bem lisinho. Também tampei alguns furos que tinha nesse pedaço de madeira que eu acabei cortando, para depois poder lixar e ficar tudo com o acabamento bem certinho. Enquanto a massa para madeira seca, né, mais uma demão de branco no móvel e um cafezinho para não perder o costume. E com a massa bem seca, passei lixadeira em toda a prateleira para ela ficar bem lisinha e poder finalmente encaixar no nosso armário de gavetas. Lembram dos ganchos para pendurar xícaras que eu tinha colocado no armário de gavetas? Eu resolvi tirar eles, porque eu pendurei as xícaras em duas peças que eu tinha pintado, né? E eu optei por tirar esses ganchos porque eu achei que ia ficar muita coisa. Então eu tirei eles, lixei com uma lixa fina para tirar todo o alto relevo que tinha ficado e tampei esses furos com massa para madeira. Eu sei, né? Fiz o trabalho dobrado, mas o legal da gente poder fazer esse tipo de coisa é que se a gente não gosta ou não fica do jeito que a gente quer, sempre dá para alterar para atender melhor o que a gente quer. Encaixei a prateleira na gaveta de baixo e eu coloquei um nível para ter certeza que eu ia parafusar ela bem certinho. Deus me livre parafusar essa prateleira e ela ficar torta, né? Fiz a marcação e eu optei por furar do lado de fora com uma broca com escariador, porque eu queria esconder depois a cabeça dos parafusos com massa para madeira. Parafusei a prateleira, deixei ela bem firme e eu optei por não colocar cantoneiras do lado de baixo porque eu sabia que eu não ia colocar muito peso nela, então não tinha necessidade de parafusar e colocar as cantoneiras ainda embaixo da prateleira. Passei massa para madeira na cabeça dos parafusos e deixei secar bem para poder lixar depois. Enquanto isso, eu senti necessidade de colocar parafusos por trás daquela prateleira que eu encaixei na gaveta. Por quê? O fundo da gaveta era uma chapa de Eucatex fina e estava um pouco solto, então eu optei por colocar os parafusos para juntar esse fundo da gaveta com o fundo da prateleira. Olha, por ser a primeira prateleira que eu cortei e parafusei, até que não ficou tão ruim assim. Tem bastante coisa para melhorar, mas já fiquei bem feliz. E finalmente, com tudo seco, lixei todos os pontos que eu passei massa na cabeça dos parafusos, nos lugares que eu tirei os ganchos, deixei tudo bem lisinho para poder pintar novamente e deixar um acabamento legal. Também pintei a prateleira que eu tinha acabado de parafusar para ficar tudo do mesmo tom de branco, isso daí era muito importante para o acabamento e é bem mais tranquilo pintar essa prateleira do que pintar o móvel que eu estava pintando lá na cozinha. E finalmente o momento mais aguardado para mim, pelo menos, chegou. Terminei de pintar todo o móvel de branco, encaixei as prateleiras, encaixei todas as dobradiças, as portas, as gavetas, coloquei tudo de volta no lugar e finalmente o móvel estava tomando forma. E para o tampo do móvel, que eu não pintei de branco, a ideia era colar esse adesivo imitando madeira de demolição. Olha que coisa linda! Então, a ideia era que o móvel todo fosse branco e o tampo em imitação de madeira de demolição para ter aquela pegada farmhouse tão delicada que eu queria para o nosso cantinho do café. Mozão teve que me ajudar nessa parte. Foi bem chatinho colar esse adesivo, porque eu nunca tinha colado, né? Foi a primeira vez também de trabalhar com ele.
e a gente precisou colar esse adesivo 2 vezes. Por quê? Na primeira tentativa, assim que eu terminei de colar, eu descobri que eu tinha colado torto. E daí não tinha como arrumar, eu tive que tirar tudo e arrumar, colar tudo de novo para ficar bem certinho. O mozão com muita paciência ali me ajudou e a gente colou e deixou tudo com acabamento bem certinho, valeu muito a pena. Virei também esse adesivo nas laterais para dar o máximo de impressão de que esse tampo realmente era de madeira. Olha que coisa mais fofa que tá ficando. Com o acabamento do adesivo finalizado, o móvel ele ficou com outra cara, ficou muito diferente. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Confesso que até colocar o adesivo eu não estava tão animada assim com ele, mas esse adesivo imitando madeira de demolição fez total diferença no resultado final do móvel. E depois disso, né, foi só terminar de encaixar as portas e a gaveta do móvel. E olha que lindo que ele ficou, pintadinho por dentro e por fora, nem parece que é o mesmo móvel de antes. E olha que lindo que o nosso cantinho do café ficou depois dessa transformação. Ficou com uma estética farmhouse, com os elementos rústicos que eu tanto gosto. Esse móvel parece que é um completamente diferente, não parece que é o mesmo móvel preto de antes. Coloquei os nossos cafés preferidos, peças que eu pintei no tema de café, que para quem não sabe eu tenho um canal aqui no YouTube de pintura em madeira, então eu pintei também todas essas peças decorativas. Se você quiser aprender, eu vou deixar meu canal aqui para vocês também. E com certeza o peso que eu sentia daquele cantinho do café escuro que a gente tinha aqui na cozinha foi substituído por um cantinho tão delicado, ficou tão com a nossa cara, ficou sem palavras para dizer o quanto eu gostei desse cantinho. Eu posso dizer que apesar dos poucos vídeos que tem aqui no canal, essa foi uma das transformações que eu mais gostei de fazer, apesar de ter dado tanto trabalho. Fiquei muito feliz com o resultado final e com a delicadeza que tá esse nosso cantinho do café. E aí, mozão, o que você achou do nosso cantinho do café? Tá aprovado agora? Tá bem aprovado. Tá com cara de café mesmo. Agora sim? Gostei muito. Parabéns, mozão. Deu outra cara pra casa, né? Deu, né? Deu. E aí, o que você achou do móvel? Amei. Ficou bem melhor, né? Ele era preto, né? Mas eu amei assim. Né? Ficou mais clean a cozinha, né? Você não achou que ficou mais leve? Eu achei. Eu gostei. Ficou mais delicado, né? E tá combinando com aqueles móveis, né? Que tá aqui do lado, não sei se você quer pegar. Combina com o móvel aqui. E tem a mesa aí da minha avó, né? Que você vai reformar ainda, né? Sim, é uma das próximas agora. E a Luna? O que será que a Luna achou? Você gostou, Luna? A Luna é meio ceguinha, mas eu acho que ela notou a diferença, né, Luna? Espero que vocês tenham gostado dessa transformação tanto quanto eu e que inspire vocês aí a tornar o cantinho de vocês mais aconchegante e mais delicado. Bom, muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.